Eu convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 24, apenas um versículo. Diz assim a palavra do Senhor: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Não fique com raiva de mim, mas eu vou repetir e após você repete bem bonito, tá bom? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia, obrigado, parabéns para você, ficou bonito, viu? Glória a Deus. Queridos, Deus é fiel e fiel é a sua palavra. Quando Paulo escreve essa carta, ele faz nesse versículo uma declaração: olha, é impossível que o nosso Deus seja infiel. É impossível o nosso Deus ser infiel. Paulo declara uma frase simples, mas profunda, que vai de encontro ao nosso coração, dizendo que Deus é fiel. Fiel e mais ainda, ele diz, olha, que Deus lhe chama e diz mais ainda, diz que ele é fiel e lhe chama e fará. Glória a Deus. Eu lhe pergunto, eu quero começar com uma pergunta, amado. Deus é fiel, mas tá bom, Deus é fiel, e daí? Para que Deus é fiel? Para que Deus é fiel? Eu quero dividir isso aqui em quatro perguntas e alguns tópicos e alguns subtópicos, e eu vou levar meia hora do seu tempo e eu quero que você saia abençoado. Fiel para quê? Para que Deus é fiel? Primeiro, guarde no seu coração, Deus é fiel para nos oferecer comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Diga amém. Primeiro aos Coríntios, queridos, capítulo 1, o versículo 9, diz a palavra do Senhor: olha, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Agora, o que é, querido, ser chamado para a comunhão? Nós fomos chamados para ter comunhão com Deus e comunhão com Jesus Cristo, seu Filho. Glória a Deus. Ser chamados para a comunhão, querido, eu entendo que é ter Jesus como a principal pessoa com a qual eu me relaciono, ou pelo menos com a qual eu devo me relacionar. Que exemplo, querido, que eu poderia lhe dar? Um bom amigo. Acredito que cada um de nós aqui essa noite, nós temos um bom amigo. Nós temos aquele amigo ou uma amiga, aquela amiga que a gente pode falar nossas fofocas, a amiga que a gente pode abrir o nosso coração, aquele amigo que eu posso dizer, olha amiga, eu estou passando uma barra, eu preciso da sua oração. Sem sombra de dúvida, cada um de nós temos um amigo. Amém, querido? Quantos têm amigo aqui? Não precisa levantar a mão. É uma pergunta. Quantos aqui têm um amigo? Mas olha, querido, se porventura a sua resposta seja, olha Paulo, ultimamente eu não estou encontrando nenhum amigo. Até mesmo porque eu estou passando uma situação difícil e parece que os amigos de verdade são aqueles que estão nas horas difíceis, mas quando você está capenga, quando você está lá todo manqueba, com dificuldade, seja financeira, seja espiritual, seja qual for, parece que os amigos fogem da gente, da nossa comunhão. E é interessante. Agora eu aprendo que Deus é um amigo fiel, fiel que está comigo nos momentos bons, mas também está comigo nos momentos ruins e difíceis. Ele está comigo quando eu estou com uma grana no bolso, mas está comigo também quando o bolso está furado. Ele está comigo na saúde e Ele está comigo também na doença. Ele não me desampara, porque Deus é um amigo fiel. Amém, queridos? Então, Deus nos chamou para a comunhão de Jesus Cristo, seu Filho. Olha, amado, você sabia que Deus,
ele mais reage do que ele age. Deus, em alguns momentos, ele fica esperando a minha ação, para que então ele esboce uma reação ao meu favor. Olha, toda vez que eu proponho uma amizade com Deus, ele já está ali com o retorno dessa amizade de prontidão. Glória a Deus. Note o que a Bíblia diz, que Noé andava com Deus. É ou não é verdade? Noé andava com Deus e Deus falava com Noé. O Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Deus ama uma boa amizade. Jesus expressou isso com boas amizades com seus discípulos. Amém, queridos? E o tempo passa. Deus, olha, se eu trato Deus como amigo, Deus também me responde à altura. Glória a Jesus. Olha o que a Escritura fala. Tiago capítulo 2, versículo 23, a Bíblia fala: e cumpriu-se a Escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão era chamado amigo de Deus. Você vê isso em Gênesis capítulo 15, o versículo 5 e o 6, e creu Deus em Abraão. Olha, Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu falei isso pela manhã. Conte as estrelas do céu, se você puder. Abraão até começou, mas não deu conta de continuar. Deus falou: olha, assim será a tua descendência. E a Bíblia registra nesse versículo: e creu Abraão no Senhor, e isso foi imputado como justiça. E Tiago, o irmão de Jesus, agora diz: e Abraão foi chamado o amigo de Deus. Chamado amigo de Deus. Glória ao Senhor. Uma coisa eu lhe digo aqui, olha, guarde o que eu vou lhe dizer. Deus não tem segredo para aquele que é seu amigo. Nenhum amém. Deus não tem segredo para aquele que é seu amigo. Pergunte para o irmão assim, sem vergonha, diga: você é amigo de Deus? Agora pergunte para ele: você quer ser amigo de Deus? Olha o que a palavra de Deus diz. Eu vou ler o versículo e você me ouça, por favor. Gênesis capítulo 18, versículo 17. Não deixe a sua atenção fugir. Em nome de Jesus, capítulo 18, versículo 17 ao 19 diz: olha, e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação? Nele serão benditas todas as nações da terra. Olha que Deus que sonda as mentes e os corações, o que ele fala. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa, toda a sua parentela depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Aleluia. Deus, o próprio Deus fala: olha, ocultarei eu Abraão, que vou fazer, não vou ocultar. Olha o que Salmo capítulo 25, versículo 14, a palavra do Senhor diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, glória a Deus, e ele lhes fará saber o seu conserto. Aleluia. Amós capítulo 3, versículo 7, a palavra do Senhor fala: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Glória a Jesus. Deus tem prazer em compartilhar boas coisas com você, amado. Deus tem prazer em se comunicar com você, em ser seu amigo, e se você quiser essa amizade hoje, Deus está disposto. A Bíblia fala: olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Jesus. Então Deus, Ele quer se revelar a você. Será que Deus realmente tem interesse em uma boa amizade com você? Olha o que Jesus diz, próprio Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, em João capítulo 15, versículo 15 também, ele fala: olha, pastor Júnior, pastor Ricardo,
Marcos, olha, eu já não vou mais chamar você de servo, mas porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamado amigo. Eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Aleluia! Jesus, se é que eu posso usar essa expressão, Jesus está ansioso por desenvolver uma amizade comigo e com você. Aleluia! Ele está desejoso. Pastor Ricardo, hoje pela manhã, ele citou o texto do profeta que diz, olha, eu busquei um que ficasse na brecha perante mim por essa cidade, mas eu não achei ninguém. Querido, que vergonha. Dá até para a gente esconder a cabeça na terra. Sabe quando você passa uma vergonha e você fica com vontade, nossa, de sumir. Assim eu fico quando eu ouço essa passagem, porque eu estou bem dentro dela. Busquei um que estivesse perante mim para tapar a brecha, ficar na fenda, para que o inimigo não entrasse, para que não tivesse infiltração do adversário, mas eu não achei a ninguém. Então, Deus é fiel para quê? Deus é fiel para nos oferecer comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Amém, querido? Primeiro. Segundo, para que Deus é fiel? Para te confortar e te guardar do mal. Quantos aqui precisam ser guardados do mal? Eu preciso, por favor, para te confortar. Olha o que segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, a Bíblia fala, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Aleluia! Querido, se não fosse a presença de Deus na nossa vida, se não fosse a proteção do Senhor na nossa vida, nós já teríamos sido destruídos por Satanás. A Bíblia registra que, olha, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Estava assistindo, eu amo aquele canal de bicho lá, o NetWide lá e por mim eu passo o dia vendo aqueles bichos. Mas é incrível como o famoso rei da floresta, o leão, aquele bicho pisa macio, ele é astuto, e fica de olho na presa, e é pata de gato mesmo, macio. Mas como ele esconde naquela pata uma garra, uma unha comprida, quase o tamanho do nosso dedo, e com aquilo ele despedaça a presa, prende, morde a presa, tirando o seu fôlego e tirando sua vida e servindo para ele de alimento. A Bíblia, quando o Pedro escreve, 1 Pedro 5, versículo 8, essa passagem, ele fala, olha, ele procura algo para comparar, então ele vê na natureza, quando um leão ataca uma ovelhazinha, despedaça aquela ovelha sem nenhum pingo de dó, então ele fala, olha, Satanás, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, e não brinque, querido, ele não tem medo de você, não respeita você, não respeita o pastor, não respeita ninguém. Sabe quem ele respeita? A presença do Senhor na sua e na minha vida. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz, fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Glória a Deus. Então eu estou protegido do maligno porque Deus é fiel. Para que Deus é fiel? Para me confortar e me guardar do mal. Quem lembra ainda do versículo que nós lemos? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia. Olha, Salmo 121, versículo 5, a parte A diz, o Senhor é quem te guarda. Amém, querido? O Senhor é quem te guarda. Versículo 8 diz, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e até mais tarde. É assim? Desde agora e só até amanhã pela manhã, desde agora e para
sempre, aleluia. O Senhor disse: olha, eu vou partir, mas eu não vos deixarei só. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Por isso que eu digo, eu vou viajar, todo mês tenho que viajar a trabalho, e eu digo: Senhor, abençoa e guarda a minha entrada e a minha saída, me leva na tua paz, cerca-me com teus anjos, porque o diabo, ele está em redor, e se ele puder, ele te pega, e acaba com a sua vida, e isso é fato, que a Bíblia registra isso. Agora o Senhor é quem te guarda, amado. Eu não preciso temer o perigo e o mal, eu não preciso ter medo, porque o Senhor é quem me guarda. Olha, Salmo 145, versículo 2, versículo 20, a parte A diz: o Senhor guarda a todos que o amam. Você ama o Senhor, então Ele tem compromisso em te guardar, aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Deus se preocupa em guardar teu coração, e Deus se preocupa em guardar o teu sentimento, o seu sentimento, amado. Saiba que Deus, Ele se importa com a sua tristeza, Deus se alegra com a sua alegria, e Deus, Ele se preocupa quando você está abatido, porque a nossa alma se abate. O salmista falou: por que te abates, ó minha alma? Né? Naquele conflito interior dele, olha, por que está triste dentro de mim? Olha, não fique triste, Deus te ajudará a romper da manhã. O choro, ele pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Fica tranquila, minha alma. Olha, isso eu já joguei o Salmo 42, o Salmo 30, versículo 5, né? A parte B, e Deus é fiel. Aleluia! Guardará o vosso coração. Glória a Jesus. Deus é fiel, então, para quê? Para te confortar e te guardar do mal. 3, querido. Deus é fiel para quê? Pergunte para o irmão que está do seu lado: para que Deus é fiel? Eu acho que um monte de gente deve ficar com raiva de mim, mas eu gosto de lhe incomodar. Para que Deus é fiel? Para guerrear as tuas guerras, amado. Deus guerreia as tuas guerras, ainda que você nem veja e nem saiba. Deus está pelejando por você. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, é uma história linda, eu já ministrei aqui sobre ela, quando o Espírito de Deus vem sobre Jaziel, e aquele moço profetiza e fala: olha, não temas, nessa peleja você não tem que pelejar, você vai parar, vai estar em pé, na posição, e ver a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco, aleluia. Deus é quem peleja as nossas pelejas, porque minha força, coitado, ainda que eu frequentasse uma academia, fosse fortão, olha, imagina eu com essa estrutura de grilo, chassi de grilo aí, que eu não consigo é nada mesmo, querido, mas Deus é quem peleja por mim, aleluia. Deus é quem peleja por você. E eu vou ler uma história tremenda aqui para você, e você não precisa nem abrir a Bíblia. Eu gosto de conforto. Eu esqueci de mandar você pôr o pé em cima do sofá. Olha só, você acredita no que eu estou falando aqui? Ninguém acredita? Diga amém, querido. Oh, amém. Olha, Apocalipse, eu vou lá para o final das coisas, capítulo 19, o versículo 11, eu vou até o versículo 16, ouça com carinho. E vi o céu aberto, olha que visão que o João teve, minha voz já foi. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, ouça, o que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram
como chama de fogo. Eu imagino um olho grande assim como o meu. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Será que nome é esse? Eu vou descobrir. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Olha que interessante. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações e as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus. É uma cena terrível do Deus poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Mas o versículo 11 diz, olha, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Querido, nessa cena toda você está imaginando que é para Jesus sentar no trono? Ele está vindo para pelejar. E sai do meio, porque ele não vem mais agora como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, não. Ele vem com a espada aguda, que corta para lá e para cá e ninguém para diante dele. Ele se chama Fiel e Verdadeiro. Aleluia! O número 4, para a gente encerrar. Sabe por que Deus é fiel? Para que Deus é fiel? Diga aí de novo, para que Deus é fiel? Diga com fé, crente. Para cumprir todas as suas promessas. Quem duvida, fica calado. Aleluia! Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Glória a Jesus. Olha que aqui Marcos registra, capítulo 13, versículo 31. Olha, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Glória a Jesus. Passarão, tudo vai passar. O carro novo vai passar. A casa, gente, uma benção que Deus deu, uma casa boa. Mas vai passar, vai passar. Aluguei um apartamento, vai passar. Olha, vou viajar, vou para a praia tomar banho de água salgada, porque não vim mar com água doce, podia ter, mas vai passar. João disse, olha, vi um novo céu, uma nova terra, e o mar já não existe, capítulo 21, versículo 1, o mar já não existe, e Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Agora, me diga, o que eu preciso fazer para alcançar o cumprimento das promessas? Olha, isso aqui não é livro de autoajuda. Isso aqui é a palavra do Senhor. E ela não falha. O que eu preciso fazer? Primeiro, é simples. Eu preciso reter e não perder a esperança. Guarde a esperança. Diz que é o último nome que a sogra deve ter. Porque é a última que morre. Mas eu não posso perder a esperança. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz assim, olha, retenhamos firmes. Não é retenhamos capenga, mas é retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia! Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, por que Deus é fiel? Para quê? Para cumprir as promessas. E a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir as promessas. Aleluia! Glória a Jesus! Isso é o primeiro. O segundo, eu preciso ter para cumprir as promessas o quê? Ficar sentado. E dizer, como eu já falei aqui de um colega que pedia, Deus me dá o diploma do 2º grau, e Deus dizia, meu filho, pelo menos se matricula. Então é difícil, querido, eu receber a promessa se eu não tiver atitude. Atitude. Gênesis capítulo 14, versículo 15, diz assim, então disse o Senhor a Moisés,
por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que fique sentado. Não. Diga ao povo de Israel que marche. Olha que coisa boa. O que eu aprendo aqui? Uma coisa simples de nada. De nada não, de tudo. Há momento de eu clamar e há momento de eu marchar. Existe um momento de eu orar, de eu jejuar assim hoje. Meu Deus, vou ficar sem nosso leite com Nescau, né, Rodrigo? E vou jejuar. Mas olha, existe uma recompensa. Irmão Zeca cantava um hino, dizia, valeu a pena consagrar, e a minha vida inteira consagrar a Deus, valeu a pena obedecer, glória, vale a pena, querido, o jejum, o esforço que você paga hoje, é um precinho de nada, se comparado ao que Deus tem para você, aleluia. Tem o tempo de clamar e o tempo de agir. Diga ao povo de Israel que marche. E eu já vou para o final. Olha, o versículo que nós lemos diz, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O qual também o fará. Quem pode impedir o agir do nosso Deus, querido? Me responda aí. Passe rápido aí pela sua cabeça. Ache alguém que possa impedir o agir do nosso Deus ao meu e ao seu favor. Olha, eu vou lhe dizer duas afirmações e uma pergunta. Está na Bíblia. Isaías 43, versículo 13. Já tem gente aqui que já até sabe. Sabe ou não sabe? Está escrito lá. O que está escrito? Eu vou correr para aqui. Ainda antes que houvesse dia, talvez eu seja. É uma primeira afirmação. Ainda antes que houvesse dia, ainda antes que as estrelas fossem criadas, ainda antes que, como Isaías fala, Deus que pesou os montes em balança, mediu as águas do mar com seu próprio punho. Você imagina essa cena? Pegando quantos litros, calcule aí agora para mim, me dê a resposta, quantos litros de água tem no mar. E Deus com tamanhozão, eu fico imaginando o tamanho do nosso Deus, porque Ele mede as águas do mar, e não é brincadeira, está registrado, com os punhos, era Ele pegando, Ele diz que Ele tem as nações da terra como a gota de água de um balde. Aqui uma gota num copo, agora uma gota num balde, aumenta mais, as nações do mundo são para ele como uma gota num balde. Dá vontade da gente sair dando uns pulos, dá vontade da gente sair correndo e dando glória ao Senhor, porque ainda antes que houvesse dia, e não sou eu que estou falando, é Deus, é dizer eu sou. A segunda afirmação, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Então nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. A palavra de Deus diz, Hebreus 4:12, é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e a intenção, querido, do coração. Antes que a palavra chegue na boca, Salmo 139 diz que ele já sabe, é moleza para ele. E o versículo 13 de Hebreus 4:13 diz que e todas as coisas, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão, nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aleluia! Glória a Jesus. Eu falei que o meu coração estava, fervendo. E a pergunta, onde é que fica? Operando eu, quem impedirá? Eu quero essa resposta. E nunca vou tê-la, querida, porque ninguém pode agir. Olha, Jesus vira para Pedro e fala, olha Pedro, isso aí não foi tu quem falou, meu filho. Não foi, isso aí é coisa que vem lá do alto. Vem lá do alto, foi meu pai quem te revelou. Eu te digo que diante dessa palavra, eu vou edificar a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão, aleluia. Não tem como prevalecer, querido. Mas é um povinho, ixi, é banguela, é desdentado, mas não é igreja, não mexa. Ainda bem que aqui, é todo mundo alinhado, no terno, bonito, cheiroso, e Deus não está nem aí para essa aparência toda. Deus te usou hoje aqui, querido, falando aquela palavra, viu? Porque tem muito narigudo aqui, eu não estou nem aí se ficar com raiva de mim, eu não perco nada. O que eu vou perder é se eu não falar a verdade. Tem muito narigudo precisando, querido, baixar a Cristo, amado. E isso eu não estou ofendendo ninguém, eu digo que Deus botou no meu coração, tá? Você sabe por quê, querido? A Bíblia fala que um dia todo joelho vai se dobrar, e se dobrar, querido, meter a cara no pó, é declarar, tu és o Senhor, querido. Acredite você ou não, isso vai se cumprir, porque nada passa dessa palavra. Passa o céu e a terra, mas essa palavra não vai passar. Aleluia. Ainda antes que houvesse de eu sou, pronto, uma afirmação. E ninguém há que possa fazer escapar da minha mão, outra afirmação. Operando eu, aí vai a pergunta, quem é que impedirá? Eu vi um besta, um Carlos, não sei das quantas, esqueci o nome dele, dizendo que Deus, eu vou dizer porque está na internet, é público, é o cara mais arrogante, mais presunçoso e não sei quem, começa a falar. Eu falei, é um pobre, porque esse trouxa, me desculpa a palavra, ele pode ser um doutor, não sei das quantas, lá no quinto dos infernos, mas ele um dia vai lamber o pó e vai declarar que esse Deus que ele está falando, isso é Deus. Ele vai declarar, porque é pó, querido. Nós falamos isso aqui hoje pela manhã, lá em Êxodo capítulo 8, meu Deus, está no 8 ou no 9, depois você acha. A Bíblia fala, olha Faraó, para isso mesmo eu te mantive, seu cabra, para fazer o meu nome ser anunciado em toda a terra, para mostrar o meu poder em você, o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Um besta. Todo mundo, querido, serve ao nosso Deus. Todo mundo serve ao nosso Deus. Satanás tem que obedecer. Um anjo, querido, está em Apocalipse, desce para prender Satanás, a serpente, o dragão. Um anjo, querido. O pastor William falou que na ceia, domingo passado, um anjo matou e desceu a espada 185 mil, morreu em uma noite. Aí o que é o seu problema para o nosso Deus? Agindo eu, quem impedirá? Eu quero só saber, glória a Jesus, meu Deus, eu tenho mais tempo nenhum, aí eu já estou encerrando. A gente tem meia hora, em menos de 10 minutos eu encerro. Deus está, eu sendo você, eu dizia amém depois dessa frase. Deus está realizando uma grande obra em você e através de você. Glória a Deus. Existe uma diferença do que Deus faz em mim e através de mim. Em você e através de você, existe muita diferença. Olha o que Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, vai ficar pelo meio do caminho. Não, a aperfeiçoará. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até depois de amanhã. Até o dia de Jesus Cristo, querido. Até o dia de Jesus Cristo. Olha, você precisa andar na presença de Deus. Eu preciso andar na presença de Deus e ser perfeito. Deus fala para Abraão, Abraão, está vendo esse trieiro aqui? Anda na minha presença, cabra, e ser perfeito. Anda na minha presença. Mas ninguém é perfeito. Mas você tem que ser, tem que buscar. O justo
é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glória a Jesus. Agora no dia de Cristo, no dia que eu me encontrar, ou com meu mestre querido, eu estou nem aí para a perfeição, eu já, o que era mortal foi transformado em imortalidade. O que era corruptível foi transformado em incorruptibilidade. Eu estou mais nem aí para a morte, querido. Eu estou mais nem aí para ladrão, porque ladrão nenhum toca no céu. Por isso que Jesus falou a juntar tesouro no céu, onde ninguém traça, não tem perigo. Falaram aqui um dia, não lembro quem foi, da traça, e ladrão não rouba. Olha, tem um filme que eu gosto daquele filme, O Plano Perfeito. Os caras são estrategistas em roubar um banco, e ninguém descobre o infeliz. O cara é perfeito, ensinando os caras a roubar. Mas aqui, querido, pode ter a segurança que for, corre risco do ladrão roubar, mas o que você ajunta no céu, ninguém pode roubar. Amém? Ninguém pode roubar. Então, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou, se começou, ele é fiel, e ele vai aperfeiçoar a boa obra até o dia de Jesus Cristo. Amém? Através de você. Ele está fazendo uma obra em você e através de você. Porque, olha, Hebreus capítulo 11, o 39 ao 40 diz assim: e todos estes, isso aqui é profundo, e todos estes, quando a Bíblia está dizendo todos estes, você tem que ler do versículo 1 até o 39 de Hebreus 11, porque a Bíblia está colocando você, querido, na galeria dos heróis da fé. Ela está lhe comparando a Abraão, ela está lhe comparando a Isaac, e eu vou provar isso. Olha, a Bíblia prova isso, e a Bíblia registra em Hebreus 11, que muitos foram, interessante, que livres da espada, e outros pela mesma fé foram mortos à espada. Algumas mães perderam seus filhos, e aí? Perder filho? Outros foram cerrados ao meio, está escrito. E querido, eu já vou encerrar, e agora no versículo 39 diz, olha, e todos estes, guarde isso, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Não alcançaram a promessa. Agora, por quê? Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Queridos, isso aqui é mais fundo do que você pensa. É mais profundo do que você pensa. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? Olha, tudo que eu comecei a realizar lá em Abraão, lá no Noé, lá no Enoque, que andou comigo de tal forma que Deus o trasladou, e tudo que a Bíblia fala dos heróis da fé, como eu já citei, Hebreus 11, a Bíblia está dizendo que isso está sendo aperfeiçoado através de você, querido. Então olha o peso que está no seu ombro, a minha e a sua responsabilidade. Deus vai cumprir uma grande obra em você e através de você. Se você quer e crê, diga amém. Eu vou terminar com 2 afirmações e 2 perguntas. Números capítulo 23, versículo 19. Estava vindo pedir para minha filha, olha, abra aí para mim, só me ajuda na minha memória, ver se é isso mesmo. Diz assim: Deus não é homem para que minta. Opa, uma afirmação. Deus não é homem para que minta. Quem aqui já sofreu decepção? Ai, coitado. Eu já sofri decepção, querido, com um homem de ficar, você sabe o que é um boi escornado, sem força. Você pode, e eu não estou brincando, eu já vivi isso, que pode espetar com ferrão e ele está lá. Ele diz, olha, você pode me matar, que eu não estou nem aí. Pelo contrário, às vezes a gente deseja até morrer. Agora, o homem, ele mente para você, o homem te decepciona. Agora, Deus é impossível ele mentir, porque a Bíblia fala, Deus não é homem para que minta. Outra afirmação,
nem filho do homem para que se arrependa. Deus nunca, querido, quando você vê na Bíblia que se arrependeu Deus, isso é uma forma de expressão para que eu e você, nós entendamos a tristeza de Deus com relação ao pecado, com relação à teimosia e ao cabeçudo que nós somos muitas vezes, porque Deus, Ele não se arrepende das coisas que Ele faz, e Deus começou uma boa obra em você. Acredite, o maior de todos os investimentos que Deus já fez foi na sua pessoa. Então Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora vai a pergunta: porventura diria ele não o faria? Eu quero que você me responda aqui, o que Deus já prometeu que caiu por terra? Me diga, mas ele prometeu. Então não foi Deus e não cumpriu, porque o que Deus prometeu já na sua vida, na minha vida, quantas promessas Deus já prometeu para mim tem se cumprido, querido? Quantas promessas, ainda seja como a missionária Hilda falou aqui domingo, ainda que seja no último dia, na última hora, no último segundo, no último milésimo de segundo, mas Deus não é homem para que imita, nem filho do homem que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria, outra pergunta, e não confirmaria o que Deus falou para você e prometeu para você. Ele vai confirmar e vai cumprir em nome de Jesus. Vamos de pé, glória a Deus. Quem quer dizer glória a Jesus?